mesmo alguém que, vamos dizer, seja relativamente iniciado em lógica de programação, linguagens, que entenda, por exemplo, o que está por trás de páginas web, de questões envolvendo semântica, estruturação de código, etc. Mesmo estes usuários não entendem ou não têm a exata dimensão do que está por trás de um sistema caixa preta, vamos dizer assim, de uma coisa completamente caixa preta, como é o caso, por exemplo, dos dois exemplos mais fáceis da gente entender em relação a essa discussão toda sobre bolha. Que inclusive a gente pode dizer de uma forma bem simplista que são duas filosofias diferentes. O Google, que tem um sistema, um algoritmo, ou seja, uma sequência de instruções cujo resultado é: se você coloca uma palavra-chave, eu te ofereço a resposta ou as páginas mais relevantes dentro da busca que você faz. Dentro de uma premissa de web aberta, dentro de uma premissa de que isso está num ambiente aberto, certo? Eu não preciso necessariamente entender o que é o PageRank, eu não preciso entender necessariamente quais variáveis o Google utiliza para construir esse índice. Mas é importante que eu saiba que, bom, se isso funciona dessa forma, o resultado é esse, legal, estou feliz. Né? Ainda que o usuário também não tenha a exata dimensão de que o Facebook não tem necessariamente essa postura aberta, pelo contrário, é um lugar fechado onde é preciso estar lá e fazer com que as coisas aconteçam lá dentro. Ainda assim, isso talvez seja, não vou dizer preocupante, mas faz a gente pensar. Há quem acredite que Facebook e internet sejam a mesma coisa, sabe? Eu não vou lembrar a data, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa sobre isso, dando um número assustador. 60% dos usuários acreditam que Facebook e internet representam a mesma coisa. Né? E vejam, não é necessariamente uma coisa que exija uma iniciação em linguagem de programação, em lógica. Evidentemente, se a gente entrar nessa discussão, se isso seria legal colocar num, sei lá, curso primário e tal, talvez valesse, né? Porque é uma habilidade cada vez mais necessária num lugar onde essas coisas, enfim, essas coisas sendo bem irônico, né? Estão em todo lugar, a gente está imerso nisso, né? Então, respondendo a sua pergunta, a falta de compreensão ou de um letramento interfere nisso? Talvez, se a gente souber um pouco mais sobre como essas coisas funcionam, o máximo que a gente consiga reconhecer é, bom, então existe um sistema aí, existe uma linguagem de programação. Talvez eu não consiga diferenciar, e essa é uma outra questão, se eu estou falando com uma inteligência artificial ou com um ser humano. Né? E talvez, dependendo do usuário, isso nem importe. Por exemplo, eu comprei um sistema que dialoga com a Siri do iOS. E a Siri resolve os meus problemas. Então, ótimo. Ou comprei um Echo da Amazon, que é aquela ferramenta que também tem o reconhecimento por voz. E faço, enfim, algum esquema de conexão desse instrumento com outras coisas da casa que também estão conectadas à internet. A ideia de internet das coisas. É aquela coisa, eu chego em casa e falo assim: oi, acenda as luzes. E a resposta vem de uma forma amigável por meio de um sistema: olá, seja bem-vindo à sua casa, agora você está aqui, sinta-se confortável. Não importa que aquilo seja uma voz ou uma gravação. Se aquilo me faz bem, ok. Agora, é importante eu saber, reconhecer, bom, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é uma máquina, isso aqui é um sistema, isso aqui foi pensado com tais e tais objetivos e de repente isso pode alterar alguma coisa, pode criar algum tipo de perrengue. Sim, é possível entender. Agora, o quanto isso interfere na estar ou não na bolha? Isso é muito relativo. Muito relativo. Até que ponto a bolha interfere na formação? Essa ideia envolvendo a bolha interfere na formação de alguém? Ela pode estimular, ela pode... como é que eu posso responder isso? Da forma como está, se essa hipótese da bolha realmente fizer sentido,
ela pode reforçar as nossas próprias crenças. Ela não nos dá condição de abrir a mente para o debate, ou de abrir a mente para questionar ou desconfiar das nossas próprias crenças. Eu chamo de crença aqui, mas não é necessariamente algo voltado à religião ou outras questões mais profundas, mas coisas do dia a dia, coisas que eu acredito em relação à política, coisas que eu acredito em relação a cotidiano, sabe? Questões cotidianas. Se a hipótese da bolha fizer realmente sentido, o que a gente tem eu me sinto confortável com as informações que eu acredito. Eu me sinto confortável com os inputs, com as coisas que as pessoas mais próximas a mim e que têm uma ideia, ou que têm ideias parecidas com as minhas, acabam me informando e acabam me conduzindo. E se tem mais gente que concorda comigo, isso está bom. Se aparece alguém, mesmo próximo, um amigo, alguém que traga um questionamento ou mesmo uma opinião contrária, e essa opinião contrária não for bem recebida, seja individualmente, ou seja, pelo grupo, seja porque a opinião seja extremamente discordante, talvez até mais embasada, mas seja totalmente contrária à minha própria crença e acabe resultando, por conta disso, em algo como: tudo bem, você pode pensar o que você quiser, mas essa é a minha opinião. E a opinião das pessoas que estão aqui ao meu redor. Se essas pessoas que estão aqui ao meu redor, incluindo essa figura que eu confio, não for suficiente para você, então se lasque. Sabe assim? Então, quer dizer, de que maneira isso interfere na formação do indivíduo? Perde-se uma oportunidade de pensar, de discutir, de questionar, de inclusive imaginar: será que essa hipótese que a gente está levantando aqui faz mesmo sentido? Será que eu estou certo? Eu espero não estar, essa é a questão. Eu espero que eu não seja aqui o dono da verdade, que eu esteja aqui apresentando o caminho, a verdade, a vida da informação jornalística dentro de um ambiente por meio de algoritmos. Não é isso. Quero realmente que as pessoas ajudem a debater, confrontar, não é a opinião, isso pode ser, inclusive tem outro nome muito legal para isso, chama ciência. Eu pego uma informação, pego outra, valido, falseio, etc. E, bom, a partir disso extrai um sumo desse negócio. Tá? E com isso construo um negócio que a gente pode aqui também chamar de conhecimento, que é outra palavra container, cabe tudo. Né? Muito bem, diante disso, o que está faltando? Ou, enfim, como isso interfere na nossa formação? Se a gente pensar numa coisa bem distópica mesmo, ou seja, a coisa mais, o pior cenário possível, me vem à cabeça o Wall-E, aquele desenho da Pixar, onde o robozinho chega numa área, digamos, fora do planeta Terra, já que está abandonado, vão criar aqui um lugar confortável onde as pessoas vão lá e tudo que elas fazem é comer e dormir. Às vezes até pensam. O único que pensa ali: puxa, que legal, vamos voltar para a Terra, pensar e tal, é uma figura já totalmente fora de forma, que faz aquilo com todo esforço, porque não, cansei de pensar, cansei de fazer. Óbvio que é um exagero, óbvio que é uma visão distópica da questão, mas se eu paro pouco para refletir sobre as coisas que me acontecem, eu sim crio um problema. E não vou dizer de formação do indivíduo, aqui é uma questão mais séria mesmo. E volto a insistir, um dos papéis da nossa área, e aí não só o jornalismo, mas todos que se preocupam com informação de alguma forma e como essa informação chega, me parece pensar, me parece questionar de que forma fazer com que a gente pense e extraia de fato um sumo de troca de opiniões e não necessariamente uma briga inútil a partir das minhas próprias crenças. Eu não sei em relação a instituições com as quais eu tenho pouco contato, mas no geral o que eu percebo é que toda instituição que mantém cursos de jornalismo, em maior ou menor grau, está preocupado com que jornalista vai sair do curso, qual será o perfil desse profissional. Nesse contexto no qual não só o jornalismo, mas outras áreas do conhecimento estão sendo atropeladas
por processo de digitalização e toda essa relação do digital com software e alteração, modulação, etc., que envolve essencialmente o trabalho geral em mídia digital. Isso inclui jornalismo e outras áreas que envolvem esse processo. Agora, é uma preocupação que pode ser entendida sob vários ângulos, inclusive sobre o ângulo que a mim me preocupa, não só a mim, outros colegas, que é uma visão mais instrumental do jornalismo. Tá? Novamente sendo simplista aqui, historicamente o curso de jornalismo tende a ser um curso extremamente voltado a uma questão filosófica, a um jeito de pensar na sua bagagem cultural, na sua lente para entender e interpretar o mundo, somado à técnica. Eu me refiro técnica a, por exemplo, vamos ter uma disciplina de radiojornalismo, então é posicionamento do microfone, impostação de voz, exercício vocal e tal. Telejornalismo, além da própria questão de edição, você tem enquadramento, close, a escolha das palavras, etc. Estamos lidando essencialmente com técnica. E se a gente toma emprestado isso a qualquer disciplina que envolva jornalismo digital, e voltando um pouco no tempo, quando essa disciplina começou a ser pensada, isso tem aí os seus 10, 15 anos, talvez um pouco mais, mas essencialmente era uma coisa assim, você tem que entender HTML, também com um perfil instrumental, vamos dizer. Né? André, é importante entender HTML? Eu não sei se a pergunta é essa. Eu até acho que é legal você ter lá umas gambiarras e tal. A turma do Orkut adorava entender HTML para brincar no scrap. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de outro tipo de reflexão, que é basicamente o que a gente vem conversando aqui. De que maneira essas tecnologias vão nos atropelando e vão ou podem mudar o percurso, não só do trabalho do jornalista, mas da nossa própria presença, seja ela online ou offline, ou tudo isso junto. E óbvio que isso passa pelo trabalho do jornalista. Óbvio que isso passa, por exemplo, quando, pegando a sua pergunta de uma forma micro, você tem iniciativas, como a gente havia mencionado, de narrativas automatizadas, ou de construção de notícia feita por sistemas. Ou então o jornalista entra onde aí? Essa é a grande pergunta. Ou seja, qual é o papel do jornalista num ambiente onde você tem cada vez mais dados que podem ser melhor estruturados e transformados ou em pauta, ou em outras narrativas, ou em outras formas de entregar informação relevante para esses públicos. Ou ainda, entender desses sistemas que não são necessariamente próprios de veículos jornalísticos, mas de outros veículos de mídia, como é o caso do Facebook, que de alguma maneira também lidam com informação. É possível pensar em instrumentos ou lugares ou produtos jornalísticos baseados em tecnologias que também fazem esse tipo de relacionamento com públicos, construção de audiência e nos ajudando a responder essas questões? Será que então para isso o jornalista precisaria entender minimamente de lógica, mas não necessariamente de programação, mas de uma essência mais filosófica de como essas coisas se encaixam, de como essas coisas podem chegar? Esse é um debate sem fim, porque na mesma medida em que se discute se isso é importante ou não, existem N tipos de pesquisadores e colegas que eu respeito e admiro demais dentro da nossa área e que vão defender as suas visões, que vão defender a importância de manter, por exemplo, um braço em áreas muito próximas das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, e que são realmente importantes, e que tem lá uma história muito forte dentro da nossa área. Ao mesmo tempo, é inegável que a gente precisaria pensar em como colocar não só autores como, sei lá, Foucault, Habermas, junto com Tim Berners-Lee, junto com Elon Musk, junto com Sergey Brin, Larry Page, junto com os caras que nos ajudaram a entender essas coisas como elas estão. E, bom, como é que a gente mistura isso? Como é que a gente transforma isso em algo que vai nos ajudar a entender e fazer sentido, não só sobre a questão humana da coisa, mas também sobre a questão tecnológica? Traduzindo isso numa resposta para a sua pergunta, de que forma o jornalismo pode, na graduação ou mesmo no momento posterior, ajudar ou contribuir na formação desse profissional? Tem muito a ver com não só a compreensão desse ambiente, mas talvez de um estímulo. A gente discute muito, especialmente em algumas instituições, onde a gente está agora, por exemplo, uma instituição que valoriza demais uma visão empreendedora do egresso, que é aquele cidadão que não necessariamente vai atuar em redação.
Me corrijam, eu fiz Casper, isso já tem muito tempo, eu me formei em 99, e o perfil da Casper sempre foi um perfil de profissional protagonista nas redações, em grandes veículos de mídia. Não sei se esse perfil mudou em 99 para cá, não faço a conta porque eu me senti velho. Mas é um perfil que ainda tem uma força muito grande em relação a profissionais que vão atuar em grandes veículos, na grande imprensa de uma forma geral. E nada contra essa visão, de verdade. Mas é preciso entender que talvez existem outros elementos. A questão, por exemplo, envolvendo o jornalista empreendedor também é importante, mas até que ponto? É aquele cara que vai criar um site que vai ter as suas próprias intenções ou intenções voltadas a um alinhamento A ou alinhamento B a partir de uma visão social, uma visão econômica, etc. E daí, né? Tem mais questões aí, tem muito mais, e que também tem a ver com como é que eu penso em meio de comunicação com essa questão tecnológica, levando em conta que não é apenas broadcast, não é apenas rede, mas que também tem a ver com a forma como eu consumo, com a forma como eu compartilho, na forma como eu remixo, na forma como isso vira um sistema, na forma que isso acaba indo parar de repente em outras plataformas que não necessariamente aquelas que nós estamos acostumados. Há uma série de questões aí, e que talvez só a graduação não dê conta, é um palpite. Talvez só certas disciplinas dentro de módulos ou dentro de cursos semestrais podem dar starts, mas não dão conta também, é preciso se aprofundar, é preciso criar outras conexões multidisciplinares, enfim, essa é uma boa questão para a gente